Nomear. São João del Rei, Avenida Bem-te-Vi, Cintilar. Está começando agora o podcast Nomear. Olá, eu sou Kaique Santos, estudante da Universidade de São Paulo e o apresentador desse episódio de estreia do podcast Nomear, um espaço para pensar, conversar e compartilhar ideias sobre nomes próprios e suas relações com o mundo e com as pessoas. Neste primeiro episódio, vamos apresentar o nosso projeto, contar quem está por trás das câmeras e explicar como construímos essa jornada coletiva. Tudo começou com uma ideia e uma vontade de compartilhar o saber, e para contar como isso se concretizou, a gente vai falar com a idealizadora e coordenadora do projeto, a professora doutora Patrícia Carvalhinhos. Ela é docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, atua no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na área de línguas indígenas do Brasil e dá aulas sobre nomes próprios para a graduação e pós-graduação. Sejam todos muito bem-vindos ao Nomear. Eu me chamo Sofia Castelo Pereira, sou bolsista do projeto de extensão pelo Programa Unificado de Bolsas, que é financiado pela Universidade de São Paulo. E nessa entrevista que compõe o primeiro episódio do podcast, convidamos nossa professora e idealizadora, Patrícia Carvalhinhos. Patrícia, seja também muito bem-vinda. Obrigada, Sofia. Obrigada a todos vocês. Eu acho que nada mais justo do que pedir para que você comece se apresentando para os nossos ouvintes. Bom, meu nome é Patrícia, isso acho que já todo mundo sabe. Eu trabalho aqui na USP, vou cumprir 20 anos de docência, mais tempo na docência do que esses 20 anos. E desde que eu entrei aqui, eu sou professora de toponímia. Atualmente são ministrados 4 semestres na graduação e um curso também na pós-graduação. Eu acho que para eu falar desse projeto e falar da minha trajetória aqui, eu preciso falar um pouquinho de como eu ingressei na universidade em 1989 e logo 2 anos depois, em 1991, eu tive a felicidade de escolher uma disciplina optativa que se chamava Toponímia Geral e do Brasil. E foi aí que eu conheci aquela que viria a ser minha mentora e orientadora, a recém-falecida professora Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, que é hoje ainda, e vai ser durante muito tempo, o grande nome da toponímia no Brasil. E foi tendo aula com a professora Maria Vicentina que eu comecei a descobrir respostas para perguntas que eu sempre me fazia. Uhum. Sempre me atiçava a curiosidade, conhecer por que aqueles nomes estavam naqueles lugares. E justamente quando eu estava cursando essa disciplina, no segundo semestre de 1991, eu fiz uma viagem de férias a Portugal, terra de meu pai, dos meus antepassados, e foi ali que realmente eu vi o que eu queria trabalhar de fato. Ao verificar que Portugal tem muitos nomes, muitos topônimos, que são desconhecidos de nós brasileiros. Ora, aquilo me deixou assim estarrecida, pensando que nós temos toda uma história, um passado colonial, tantas heranças da língua portuguesa aqui no Brasil, e como que havia nomes ali que eu não tinha ideia do que era e do que se tratava. E foi aí que se traçou o roteiro para a minha pós-graduação, que eu cursei aqui mesmo, na Universidade de São Paulo, dentro do programa de pós-graduação em Linguística, e fiz mestrado e doutorado sob a orientação da professora Maria Vicentina. Ou seja, tudo se encaminhou, tudo se encadeou de uma maneira mais ou menos natural, e o que eu aprendi e continuo aprendendo, eu tenho muito prazer em compartilhar com os demais. Isso é bonito. E a ideia de um podcast para falar das ciências onomásticas, de onde vem? Na verdade, eu acho que é mais que um podcast, né? A gente fala podcast porque eu acredito que passa essa ideia de exclusão, de comunicação com o mundo exterior. Mas tudo começou na pandemia.
Eu acho que muitos podcasts acadêmicos começaram na pandemia, durante a pandemia. Eu fiz algumas experiências naquele momento, que foram bem sucedidas, isso dentro dos meus cursos de graduação, e eu vi que aquele era o canal para passar essa coisa tão interessante que é estudar um nome de lugar, ou um nome de pessoa, ou qualquer nome próprio que seja, e descobrir não apenas o que ele significa, mas todas as relações que ele tem com o mundo ao seu redor. Quem elaborou, quem deu esse nome, quem criou, quando ele surgiu, por que ele foi alterado ou modificado. Então, ao perceber que eu poderia alcançar um número maior de pessoas, primeiro, é uma das funções da universidade, né? Esse tripé, as universidades se organizam num tripé pesquisa, extensão e docência, ensino. E esse podcast, que surgiu mais com uma ideia próxima de um programa mesmo, num antigo programa de rádio, teria vários quadros falando de vários assuntos, muito mais do que essa versão atual dos podcasts que a gente vê, que acabaram se transformando em talk shows ou programas de entrevista. E aquele momento na pandemia eu vi que era viável, sim, me valer desse instrumento para retirar esse conhecimento da universidade e compartilhar, sobretudo com os jovens que estão na escola. A escola fundamental, a escola básica, me é muito cara. Eu fui professora durante muito tempo de alfabetização. Eu gosto muito de trabalhar com crianças e jovens e já tive uma experiência supervisionando uma disciplina eletiva de toponímia ministrada por uma doutoranda minha, que é coordenadora também, que vocês conhecem, que é a Adriana Tavares Lima. E durante 2 anos eu supervisionei uma disciplina de toponímia ministrada numa escola de estado. Que bacana. E isso, o interesse, o envolvimento desses jovens que começam a perceber que a sua realidade, a sua identidade pode ser pensada de uma maneira simples, mas mesmo assim muito séria, por meio da ciência, por meio dos conhecimentos de história, de língua, de geografia, de urbanismo, isso me fez ver que esse era o caminho. Então, esse podcast, que na verdade tem mais uma proposta de um programa de variedades, né? Variedades que tem relação sempre com o nome, com as pessoas, os lugares, é para os jovens. Então, a nossa linguagem deverá ser muito simples, muito acessível, muito atraente, para que esses jovens que estão na escola fundamental, no ensino médio, possam usufruir e aprender com a gente e mandar sugestões do que eles querem descobrir também. Desde 2018, por uma força de lei, muito antes disso, existem muitos projetos bem-sucedidos. Eu conheço vários colegas meus do departamento que têm esse perfil de um professor mais extensionista. Então, eu acho que o grande desafio é justamente a gente conseguir atingir essas pessoas, transformando pesquisas, transformando informações que vêm de projetos acadêmicos, de teses, de dissertações de mestrado, numa linguagem simples, mas sem perder aquele rigor da ciência. Esse é o grande desafio. Eu acho que é isso que caracteriza um podcast acadêmico. Eu acho que sim. Conseguir chegar nessas pessoas e mostrar que elas também têm condições de chegar na universidade, como muitos de vocês, muitos jovens têm chegado por meio da escola pública. Eu fui sua aluna no passado, na disciplina de toponímia 4, que seria as cidades das pessoas e seus nomes. E uma coisa que impressionou não só a mim, mas aos colegas que também fizeram a disciplina, foi a mudança que ela foi capaz de causar ao nosso olhar. No sentido de que ele foi capaz de revelar pra gente todo um universo envolvendo o nome das coisas, dos lugares, das pessoas. Então, eu acho interessante que você comente um pouco sobre essa capacidade que a ciência onomástica tem de nos revelar novos mundos e como o podcast pode atuar nesse sentido. Bom,
eu sempre costumo dizer que eu dou para vocês a chave para abrir um novo mundo, né? Uma coisa interessante com respeito aos nomes em geral é que nós usamos todos os dias nomes de lugares, de pessoas, de instituições, de obras de arte, de filmes, enfim. Nós estamos toda hora nos comunicando e nos referindo a nomes. Mas a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos em Toporima 1 foi uma pergunta que a equipe fez aqui do campus. O que é um nome? As pessoas ficam interditadas, né? E talvez por ser algo tão ligado à nossa vida, nós não temos tempo de pensar no que eles são e o que eles significam. E eu nem estou falando da questão filosófica, porque a filosofia, a lógica, trabalha com essa questão. O nome significa ou não significa? Causaria um outro episódio inteiro. Outro episódio, a gente vai ter tempo para falar sobre isso, né? Sim. Mas eu acho que justamente por não estar desvinculado da nossa realidade... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão encantadas. Eu senti esse encantamento na minha época de graduação. E eu vejo esse encantamento se repetir ano após ano, mês após mês. Às vezes eu encontro pessoas aqui pelo campus que voltam, né? As pessoas voltam, a USP tem um elástico. Ninguém consegue ficar muito tempo fora do campus, as pessoas retornam. E às vezes vem alguém e fala, professora, eu fui seu aluno, eu não lembro mais, eu já dei aula para muita gente. E a pessoa fala assim, minha vida virou um inferno. Eu não posso andar por uma rua ou por uma estrada que eu sempre quero saber o que tem por trás daquele nome, né? Então, uma palavra que não é muito bem vista na acadêmica, que é a curiosidade, mas a curiosidade de descobrir é que nos leva a perceber todo o universo que está conectado aos nomes. E esse universo é tão vasto, ele se desdobra em tantas direções, que até algumas correntes linguísticas no passado desprezavam a onomástica, porque ela parecia menos formal, menos rigorosa do que as demais, né? Então, é algo que espelha tanto o nosso mundo e propicia esse olhar detalhado sobre tantos fenômenos que impactam na formação de nomes, que é justamente isso que acaba gerando esse encantamento, né? Então, dar a chave, eu acho que, não sei se o podcast consegue chegar tanto, porque, afinal de contas, nós teremos limitação de tempo, nós teremos limitação de assunto, mas se a gente conseguir despertar o interesse nessas pessoas e elas souberem o que é um topônimo, souberem o que é um antropônimo, que a gente vai descobrir ao longo dos episódios, eu acredito que a gente já cumpriu a nossa função. Vamos apresentar rapidinho quem integra esse projeto de extensão universitária. Nesta primeira temporada, estamos divididos em 5 equipes: pesquisa, roteiro, gravação, edição, identidade visual e redes. Estes são todos os que vêm trabalhando para fazer o podcast sair do papel e se tornar uma realidade. A nossa equipe geral tem gente de alguns cursos da USP. Olá, o meu nome é Patrícia, eu curso Letras Árabe e estou na equipe de pesquisa. Prazer, meu nome é Yasmin Ota, eu sou da Letras, Português e Latim e eu sou do grupo de pesquisa. Somos da equipe de roteirização. Meu nome é Maria Cristina, estudante de Letras Português. Eu sou o Thiago Aquati, eu sou aqui do curso de Geografia e faço parte da equipe de roteirização do podcast. E eu sou a Thaís Lemos, estudante dos cursos de Português e Francês. E além de participar da equipe de roteiro, eu também ajudo a equipe de edição. Olá, meu nome é Amanda Valera. Meu nome é Larissa Camargo. Nós somos da equipe de gravação. E a gente é do curso de Ciências Biomédicas da USP.
Oi, eu sou a Júlia, curso Ciências Sociais e faço parte da equipe de edição. Oiê, eu sou a Larissa de Jesus, faço Ciências Sociais e sou da equipe de edição. Olá, meu nome é Vitor, eu faço letras português e espanhol. Oi, eu sou a Iris, faço letras no curso de português e francês. Eu sou a Milene e eu também faço letras português e francês. Eu sou a Isabelle e eu faço letras português e italiano. Oi, eu me chamo Cecília e o meu curso é Ciências Sociais. Olá, me chamo Luísa, eu faço letras português e eu sou parte da equipe de identidade visual e redes sociais. Olá, eu sou Adriana Lima, coordeno as equipes de pesquisa e roteiro, sou doutoranda pelo programa de Filologia e Língua Portuguesa e desenvolvo pesquisas sobre nomes de lugares. Olá, sou Bruno Brunelli, graduado em Letras Português pela FEFELESH e mestrado em Literatura Brasileira. Atualmente sou doutorando em Filologia e faço parte do grupo podcast Nomear na área de pesquisa. Olá, sou Virgílio Antiqueira, coordenador das equipes de roteiro e gravação e sou doutorando no programa de Filologia e Língua Portuguesa. O podcast Nomear pretende atingir cada vez mais pessoas, não apenas no meio universitário, mas pessoas como você, que acham o assunto interessante, mas nunca ouviram falar sobre o tema. Esse podcast é para você e pensado para você. E aí, o que achou? Deixe seu comentário, compartilhe com quem possa gostar e fique ligado no nosso próximo episódio. Até lá!